Olá, meu querido, bem-vindo a mais uma aula do curso de eletricista profissional aqui da Engeral. Bom, na última aula nós mostramos a montagem completa de um quadro de distribuição 220 volts trifásico. Logo você viu que não existe dificuldade que não possa ser superada. Basta adquirir o conhecimento certo e colocá-lo em prática, né? Dessa forma você vai dar ao seu cliente a melhor solução e, claro, a solução que ele precisa. Na aula de hoje o caldo vai engrossar de novo. Nós vamos mostrar o temido quadro com barramento espinha de peixe. E digo temido porque, particularmente, ele é mais perigoso, né? Devido à grande maioria deles possuir barramentos expostos, e eu falo barramentos de fase expostos. A maioria deles não tem nenhum tipo de proteção ou isolação. Então é preciso muito cuidado, né? Mas como para tudo na vida, dá-se um jeitinho, nesse aqui também tem. Então eu vou mostrar algumas boas práticas na montagem de um quadro com barramentos verticais, o famoso barramento espinha de peixe. Esse aqui é o quadro que montaremos o espinha de peixe. Esse gabinete ele pode ser comprado separado do kit de barramentos ou comprado junto. Vai depender da disponibilização de cada fabricante. Vamos abrir a tampa e ver como ele é por dentro. Na parte superior aqui será onde colocaremos o disjuntor geral, o DPS e o DR, se for para proteção geral total do QDC. E nas colunas é colocado os disjuntores de cada circuito. Eu vou retirar a tampa de proteção dos barramentos e disjuntores. Veja que ele vem com a tampa interna com os trilhos e o fabricante manda as porcas separadas para travar o quadro. Mas você terá de retirar essa tampa e colocar as porcas em cada parafuso para regular essa altura da tampa mais acima do quadro, ou seja, para ter um alinhamento melhor dos disjuntores em relação à tampa de proteção do quadro. Assim você posiciona a tampa novamente e coloca as porcas para travar o quadro. Vejam que é possível movimentar os trilhos dos disjuntores, tanto esses de baixo como também os superiores, para um posicionamento centralizado na tampa. Se você usar o disjuntor do modelo DIN, o fabricante recomenda retirar os parafusos dos trilhos e colocar essa peça, chamada de suporte H. Veja que é uma recomendação deste fabricante que a gente está usando. Colocando uma peça em cada lado e fixando o trilho por cima dela, veja que isso vai ser possível aí para os 3 trilhos desse quadro. Tá? Após ser colocado aí o suporte de fixação dos barramentos, veja aqui o barramento trifásico, ele vem semi-montado, logo você irá encontrar ele desmontado, ou seja, todo solto, semi-montado cada barramento e montado os barramentos completos. Isso também vai depender de cada tipo de fabricante. Logo, esse modelo ele vai ficar montado nesse formato aqui no quadro, porém terá de colocar o suporte no quadro e será fixado em cada barramento. Veja também que ele tem 2 níveis de altura, de preferência deixa ele mais alto, pois a sua montagem usou aquele terminal H e com isso o trilho vai ficar mais elevado, né? E veja também que será fixado um suporte em cada furo central do painel. Aqui, ó, muita atenção com esse suporte plástico. Ele será fixado no furo maior do barramento, porém ele é muito ruim de se encaixar. Acreditem que eu gastei 30 minutos só para encaixar ele nos barramentos e tive de ajustar com um alicate. Lógico que tudo vai depender também de cada modelo do fabricante escolhido. Vejam, olha, eu encaixei os 2 barramentos laterais e agora eu tenho de encaixar o barramento central nesse pino ao centro. Mais uma vez, quero lembrar aqui, cuidado com esse suporte, ele é de plástico. Logo acaba que a gente tem que fazer um pouco mais de força para encaixar o barramento de cobre nessa peça plástica. Então tem que ter cuidado para não quebrar e não danificar o encaixe que é de pressão. O barramento montado, depois você só alinha o barramento para alimentar cada disjuntor. Bem também como apertar cada parafuso para que seu barramento não fique com um mau contato e depois só encaixar ele nos furos do centro no quadro. Tá? Veja também que é possível regular os trilhos DIN para posicionar os disjuntores no barramento, deixando eles bem alinhados junto ao trilho existente na tampa do quadro. O que acontece quando estamos com todos os disjuntores montados e precisamos realizar a substituição de um único disjuntor? Nesse caso aqui, o recomendado é deixar os parafusos das laterais mais soltos e movimentar todo o trilho de disjuntores, para aí sim realizar a troca do disjuntor. Recomendo que tenham cuidado com esse modelo de quadro, pois veja que esse modelo ele tem uma proteção de lata sobre os barramentos, evitando um contato direto. Porém, quando se retira essa tampa, o contato pode vir a ocorrer com as mãos e até mesmo com uma chave de fenda não isolada. Aí acidente na certa se estiver energizado. Nesse modelo espinha de peixe é recomendado usar o termo retrátil, conhecido como espaguete também.
onde você vai encontrar ele colorido ou em uma cor só, em diversos tamanhos, de comprimento e também de largura. E aí você pode deixar cada fase com uma cor diferente para identificá-las. Isso facilita também na visualização dos barramentos, na isolação dele também. Então, nesse caso, tem que estar todo desmontado o barramento e aí você tem que usar um soprador térmico, ficando dessa forma aqui a visualização. Logo também deveria de ser colocado ter um retrátil nessa barra lateral, deixando todo o barramento isolado e depois cortar o excedente das pontas desse barramento que vai entrar no disjuntor. Depois de ter isolado todo o barramento, já pode fixar os respectivos disjuntores. Veja que eu posicionei os DPS no trilho superior, DR tetrapolar e o disjuntor geral. Logo, você posiciona o seu DR em frente ao barramento, pois os cabos de alimentação irão entrar por cima do disjuntor geral, saindo por baixo e alimentando o DR por cima. Aí será derivada a alimentação dos DPS e abaixo do DR alimenta o barramento usando os barramentos que o fabricante manda junto com o kit. Assim é só parafusar no barramento e encaixar no DR. Eu recomendo também que coloque termo retrátil neste barramento, deixando ele isolado. Esse modelo, como eu falei antes, ele tem a proteção metálica acima do barramento, mas você irá encontrar alguns outros modelos de quadro que vão ter a proteção em acrílico. Vejam esse modelo aqui no prédio da Engerhall, por exemplo. Agora podemos já colocar os disjuntores conforme o projeto que venha a ter a sua instalação. Veja esse exemplo, um disjuntor trifásico com um disjuntor monofásico, bem também como colocar outros disjuntores no trilho oposto, sempre respeitando o balanceamento de fases que estiver mandando no projeto. Você reparou aqui que eu usei um DR tetrapolar para proteção geral desse quadro? Mas se você não quiser usar um DR para proteção geral, você pode colocar um DR também por grupo de circuitos ou até mesmo para circuitos individuais. Assim você posiciona o seu disjuntor geral alinhado com o barramento. Mas André, como é que eu vou colocar um DR aqui? Isso é uma dúvida que muita gente me pergunta. Olha, eu separei um disjuntor bipolar e um DR bipolar, como se fosse uma proteção de um circuito de chuveiro. Bem como eu posso usar também um disjuntor monopolar e um DR bipolar para a proteção de um circuito monofásico do banheiro ou da cozinha. Ao posicionar os DRs no seu trilho, verá que o barramento ficará ligado nele. Nesse caso, você terá de retirar esses barramentos só dessa alimentação aqui, pois o DR é alimentado do disjuntor do seu circuito. Ou seja, primeiro passa no disjuntor, depois a energia vai para o DR. Assim, após retirar esse barramento, você vai poder derivar o cabo que vem do disjuntor e alimentar o DR daquele circuito que é o mesmo DR do outro trilho. E a mesma coisa no outro DR. Agora, muito cuidado, pois se você colocar um DR para proteção geral e vier colocar um ou mais de um DR para um determinado circuito, não poderá derivar a fase que já passou pelo primeiro DR, pois caso ocorra uma fuga de corrente, o efeito de desligamento será o que a gente chama em cascata. Todos os DRs que identificarem a fuga vão desarmar. Então, nesse caso, se você optar utilizar DR por grupo de circuito ou por circuito, eu não recomendo usar DR geral, tá? Eu recomendo usar apenas para aqueles circuitos que você está protegendo. Vejo uma observação também de ter um retrátil protegendo o circuito de ligação do disjuntor geral no barramento e o DR sem conexão ao barramento, pois ele terá de ser alimentado pelos cabos vindo do disjuntor ao qual protege o determinado circuito que você deseja. Tá? Outra observação é que esse fabricante aqui ele manda o barramento de terra e neutro para ser fixado no trilho DIN. Outros fabricantes mandam apenas uma barra para ser parafusada diretamente no quadro. Nisso, é bom você ter cuidado onde terá circuitos monofásicos com o neutro passando pelo DR. Caso ocorra um compartilhamento de fase e o neutro entre circuitos, o DR ele vai detectar como uma fuga de corrente e aí o DR vai desarmar. Nisso, você tem os circuitos protegidos pelo DR e outros não. Então, se você tiver mais de um circuito protegido pelo DR num grupo de circuitos, você terá de ter dois barramentos aí de neutro totalmente separados, tá bom? Esse fabricante ele manda umas proteções laterais também para o quadro. São essas aletas brancas aqui, que devem ser posicionadas nas laterais para proteger a parte metálica, bem também como montar o quadro após colocar a proteção onde não terá disjuntores. Já no trilho superior, ele manda outro modelo de tampa, que também deverá ser cortada conforme a quantidade de componentes fixados ali. Outra observação, esse fabricante ele manda essas aletas que devem ser instaladas nas laterais do quadro. Ela tem um corte que permite encaixar na lateral interna do quadro e depois elas são presas por essas abas, pois nessas aletas nós devemos parafusar a tampa de proteção do quadro para que ninguém acesse o interior do quadro. Então, se a pessoa abrir o quadro, ela não tem acesso, ela vai ter que tirar essas aletas com alicate e depois pressioná-las novamente para ter acesso à parte, a parte exposta do quadro ali.
Vejam também que nesse modelo aqui não vem local de ser colocado aterramento no quadro. Assim, terá de ser usado um terminal olhal e prender ele no parafuso da tampa interior desse quadro. Assim, tanto no quadro como na sua tampa, eles vão estar tudo aterrado e, por ser quadro metálico, tem que estar tudo aterrado. Então, você tem que aterrar a carcaça dele. E outra observação é que esse modelo de barramento desse quadro aqui, ele suporta até 100 amperes, diferente do barramento tipo pente, que também é trifásico, do último quadro que a gente montou, mas aquele modelo lá ele suporta em média 80 amperes. Você acha com mais de 80 amperes? Acha, porém é muito mais caro. No quadro espinha de peixe, tem a dificuldade de montagem, ele é muito maior do que os barramentos tipo pente, mas nada impede que o seu quadro, você use também um quadro metálico com barramentos tipo pente. Isso aí você vai fixar trilhudinho, vai montar totalmente do zero, mas você pode usar assim quadro metálico com barramento tipo pente na horizontal. E se quiser usar um desse modelo aqui, o espinha de peixe, você usa ele na vertical. Vejam só, olha, coloquei o termo retrátil no barramento, segurei com um alicate e usei o soprador térmico para fundir o termo retrátil no barramento. Cuidado para não aproximar muito, tá? Quando a gente começa a usar o soprador térmico, a gente queima muito o termo retrátil, é normal. Então você vai girando ele, né, para ficar uma fusão perfeita. Não aproxima muito o soprador térmico, tá? Depois você corta o excedente do termo retrátil e parafusa novamente no barramento principal. É bem simples. Esse modelo de quadro é da Semar Legrand, né, que é a mesma marca. Ele manda um manual de instruções também, que a gente vai disponibilizar esse manual completinho aqui nos anexos abaixo do vídeo aqui, tá? Você pode baixar o manual desse quadro também. Fiz uma demonstração de vários disjuntores dentro do quadro para ilustrar como ele ficaria, bem como você também poderia colocar todas as aletas e tampar as partes sem os disjuntores, colocando apenas os isoladores. Depois eu retiro a tampa principal e veja que eu coloquei alguns isoladores de barramento para te lembrar que isolar os que vierem a sobrar em sua montagem é muito importante. E também já coloquei alguns termos retrátil em quase todos os barramentos, tá? Assim dá para perceber que em cada barramento tem a sua cor de termo retrátil, identificando cada fase, mas observe que eu deixei de completar o barramento na cor amarela. Veja a diferença em ter o barramento com e sem termo retrátil. Além de não ter também uma proteção, a visualização de cada fase fica muito ruim. Bem, também como teremos de completar essa isolação, inclusive no barramento principal. Muitos fazem a opção de pintar o barramento em cores diferentes. Não é errado, mas o termo retrátil, na minha opinião, é mais seguro, tá bom? Vejam também que poderá mover os disjuntores de um lado para o outro, seguindo o balanceamento de fases, sem esquecer de colocar as tampas de proteção nos espaços vazios, tá? É muito importante você isolar tudo. Bem, também como colocar o isolador de barramento e a tampa superior para proteção. Não esqueça, novamente, de aterrar o seu quadro e escolha um DR geral, seja por circuito ou até mesmo por grupo de circuitos, como manda o projeto. Então essas são as recomendações da montagem do espinha de peixe. Bom, como falei no início da aula, quando optamos por usar quadros com barramentos verticais, é porque nós temos muitos circuitos e também porque temos uma carga instalada maior. Dica de eletricista experiente. Em média, passou de 80 amperes por fase no seu quadro, aí eu já recomendo pensar no modelo do quadro espinha de peixe. Afinal, são quadros mais robustos, logicamente eles têm mais espaço e com isso a gente consegue organizar melhor o coração da instalação elétrica, o nosso quadro. Agora, se você quiser padronizar suas instalações e usar apenas esse modelo de quadro, sem problemas também. O custo dele é um pouco maior do que os quadros de PVC, mas é super tranquilo de acordar isso com o seu cliente. O mais difícil vai ser convencer o seu cliente a colocar um quadro com tampa de metal dentro da casa dele. Eu já passei por isso. Mas é só você justificar tecnicamente que lá na frente vai. Na próxima aula nós vamos para a aula de encerramento do módulo, né? Vamos dar uma revisada básica em tudo que vimos neste módulo de quadros. Nós vamos falar mais sobre o segundo selo que você acaba de adquirir ao concluir todas as aulas. E eu mostro também as aulas que você acabou de liberar, concluindo este módulo, combinado? E aquele recado ao qual não podemos esquecer de jeito nenhum. A apostila referente a esta aula está fixada na descrição. Faça o download e aproveita ainda mais, tá? Qualquer dúvida, lembre-se, nosso suporte está através dos comentários. Pode entrar em contato com eles que a gente responde. Grande abraço e até já!